Números fiscais do Brasil vieram novamente negativos. Temos a divulgação do PIB na terça-feira, feriado nos Estados Unidos, mais agitado para o Trump em relação às tarifas. Isso e mais agora no nosso Morning Call 1/9 de 2025. Bom dia a todos, muito bom dia. Boa semana, mais uma nova semana, mais um novo mês. Que seja de bons negócios a todos. Por aqui, Max Braga, vamos lá falar de economia aqui, falar de mercados, entender um pouquinho os números da economia. Bom, vou começar direto aqui pelo Brasil e depois a gente dá uma passada nas outras geografias. Segunda-feira é sempre mais difícil, né? Vamos lá. Brasil, então, os dados fiscais de julho, eles vieram negativos. A gente já vinha alertando para esses números, né? E sim, estão se concretizando. O déficit primário do setor público consolidado. Esses dados foram verificados na semana passada, né? Eu até anunciei que eles seriam divulgados aqui. Atingiu 66,6 bilhões de déficit, enquanto o resultado nominal ficou em 175,6 bilhões de reais. É isso aí. Essa é a dívida do Brasil. Hoje a dívida líquida avançou 63,7% do PIB para, né, 63,7% do PIB, e a dívida bruta subiu para 77,6% do PIB, reflete aí uma deterioração no setor, no setor não, no país, né, na dívida como um todo. Esses números a gente já vinha falando que eles estavam em curso para ser alcançados. Pois bem, estamos neles. Por enquanto são as projeções, mas agora na terça-feira tem a divulgação do PIB do Brasil aqui do segundo trimestre e a previsão por hora é de uma alta de 0,3%, né, em referente ao trimestre. E anteriormente foi de 2,1%. Então, é claro, há uma expectativa de recuo, né, frente ao que cresceu nas outras verificações, e o avanço do PIB do Brasil nos próximos né, até o final desse ano, 2025, para grande parte dos analistas, deve ficar contido no primeiro trimestre por uma série de fatos, questão do agro também, tudo mais, fora que eles enxergam agora que para o final desse ano a gente tem aí o cenário internacional bastante deteriorado, bastante incerto e ainda a questão das tarifas. Então, a conferir, né? Mas tudo indica aí que a gente não tenha um crescimento robusto daqui para o final do ano. Bom, vamos passar um pouquinho para as outras geografias, né? Falar um pouquinho do cenário macro lá na Europa. Os dados vieram mistos na grande maioria das geografias por lá. Alemanha, vendas do varejo recuaram, é, vieram fora da expectativa, mas também houve um crescimento ali no acumulado anual, então assim, é interessante. A taxa de desemprego também se manteve estável por lá, 6,3%. Já na parte, correndo um pouquinho mais para cá, já na França, o PIB do segundo TRI por lá ele avançou 0,3%, houve um crescimento. A inflação também permaneceu contida, lá na casa de 0,9%. Portugal, uma outra geografia, então, a nossa terra irmã, o PIB cresceu 0,6% na comparação anual, enquanto a inflação atingiu 2,8%. E na Itália, esse sim, o PIB recuou 0,1%, desacelerou para 0,4% no ano o crescimento, e a inflação acumulada em agosto ficou em 1,6%, tá? Vamos falar rapidamente aqui de Índia, para a gente passar já para os Estados Unidos e nos encaminharmos aqui para o nosso final. Índia, então, o PIB do primeiro TRI avançou 7,8%, um avanço significativo, superando inclusive as expectativas, que eram de 6,6%, e confirmando ali a resiliência da economia indiana.
também apoiada pelo crescimento de 10,2% nos empréstimos bancários, tá? Então o crédito lá tá forte e a economia está pujante lá na Índia. Vamos passar então para a parte aqui dos Estados Unidos, que o núcleo do PCE, que é o principal medida de inflação acompanhada pelo Fed, subiu 0,3% no mês e está em 2,9% em 12 meses. Está em linha ali com as projeções. Porém, né, a gente concorda que aquele discurso de queda de juros nos Estados Unidos tem tudo a ver com esses números. E aí a gente tem que ver como vai ser a reação do Fed diante desses números, né? A balança comercial de bens também registrou déficit por lá, maior do que o previsto, inclusive. A expectativa de inflação, que é medida pela Universidade de Michigan, ela recuou um pouco, levemente ali para 4,8% em um ano e 3,5% em 5 anos. E a confiança do consumidor também caiu. Esses números são muito importantes para o Fed tomar as suas decisões frente à política monetária, tá? Bom, vamos falar aqui rapidamente de bolsas para a gente se encerrar, né? E ver o que a gente. Hoje a gente tem um dia um pouco menos tumultuado, né? Até porque é feriado nos Estados Unidos também, mas tem um negócio interessante que eu quero deixar para vocês. Bom, vamos lá. Nova York, então, os mercados acionários por lá recuaram. Dow Jones 0,20, S&P 500 0,64 e Nasdaq 1,15. Todo mundo para baixo, todo mundo caiu na sexta-feira. No mercado doméstico, aqui no Brasil, sinal contrário, sinal trocado aí. O Ibovespa encerrou o pregão com valorização de 0,26% aos 141.422 pontos. Retomamos ali o patamar dos 140. Tem que A gente fica nessa, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, acaba ficando lateralizado quando a gente vê os dados num tempo maior. Mas existem, acredite se quiser, já mês 9, né, do ano, projeções para 150 mil pontos de bolsa brasileira no final do ano. Quem sabe, né? Sonhar não custa nada, não era assim que dizia uma música, acho. Bom, destaques de alta, então, ficaram com Raiz em 7,34. Marfrig também 5,37 de alta. E os destaques de queda ficaram com Raia Brasil 6,90 e Porto Seguro caiu 1,99. Só para vocês terem uma ideia. Bom, que hoje, de fato, né? Hoje é um dia um pouco mais esvaziado por notícias, né? Até porque a gente tem a divulgação do Focus, deve estar saindo daqui uns 5 minutinhos do horário que eu estou gravando esse vídeo. Então amanhã a gente vai conseguir ler esses dados novamente. Toda semana a gente consegue, né? E na agenda a gente tem uma agenda um pouco mais fraca hoje, que é o PMI da indústria em agosto e só, né, de questão de agenda. Agora, uma notícia que deve mexer nos mercados, para a gente finalizar, passar a régua aqui por hoje, é um tribunal de recursos de apelação lá dos Estados Unidos decidiu na sexta-feira que a maioria das tarifas de Trump que ele está aplicando é ilegal e que está prejudicando o uso das taxas pelo presidente lá dos Estados Unidos como uma importante ferramenta, então, na condução da política monetária, da política econômica, né, internacional. Então, agora, claro, esse caso vai lá para a Suprema Corte e, enfim, isso deve fazer bastante preço no mercado, tá? Se por via das dúvidas cair aí, declararem que ele não pode utilizar as tarifas como balizador ali, regra, etc., né? Não pode manipular ele por suas próprias tarifas. Nem se sabe o que pode acontecer, né? Na internet tem matérias falando no sentido que acaba os Estados Unidos, não sei o quê. Não acaba. Mas que dá uma ré grande nos planos ali, sim, isso sim. A conferir também, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal,
Comente as notícias aí comigo na caixinha de comentários e, claro, compartilhem aí com seus amigos para o crescimento aqui do canal, tá bom? Se puder, deixa aquele joinha também que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Fico por aqui, nos vemos amanhã no Morning Call aqui. Um forte abraço. Tchau.